Na Itália renascentista, um homem estudava o funcionamento do olho humano. Este era o Leonardo da Vinci. No meio desses estudos, ele cria a câmera escura. Ela era uma caixa escura com um pequeno orifício que permitia a entrada de luz. Desse orifício, uma imagem de cabeça para baixo era projetada em um material fotossensível. Assim, era possível ver o reflexo daquilo que estava fora da caixa. A explicação desse mecanismo é todo um estudo de física à parte, porém, com o mesmo princípio tecnológico, em 1826 o francês Joseph Nicéphore Niepce, depois de horas de exposição, fez a primeira fotografia da história. Anos depois, em 1839, uma evolução vai popularizar a fotografia. Agora podendo fotografar pessoas, o daguerreótipo criado por Louis Daguerre permitiu que fotos fossem feitas em apenas alguns minutos. Entretanto, desde antes da invenção da fotografia, o ser humano já imaginava algo além: capturar o movimento. Agora com a fotografia inventada, o próximo passo é a criação da imagem em movimento. A imagem em movimento, que é o filme, o vídeo, nada mais é que uma sequência de fotografias ou imagens, que causam a sensação de fluidez ou de movimento. A humanidade já criava figuras com sombra nas paredes das cavernas e projetavam desenhos na Idade Média com lampiões, mas registrar e reproduzir essas mesmas imagens era outra coisa. E por que isso era tão difícil? Uma única imagem estática levava minutos para ser registrada, então levaria alguns bons anos para atingir este marco. E então, depois da criação da fotografia, se passaram 70 anos para o surgimento do que hoje chamamos de cinema. Este é o episódio 1 da história do cinema, e esse é o seu curso de cinema. Então já se inscreva, deixa o like, porque o capítulo de hoje é o cinematógrafo. Depois da criação da fotografia, talvez o antecessor mais distante / próximo ao cinema foi o cronofotografia. Era basicamente uma sequência de imagens registradas para capturar o movimento, depois reveladas e mostradas sequencialmente parecendo movimento, mas o principal objetivo delas eram científicos, como por exemplo, estudar o andar de um homem. Mas o experimento mais famoso foi outro. A tentativa de provar que durante o galope um cavalo fica com as 4 patas no ar ao mesmo tempo, o ex-governador da Califórnia e entusiastas em cavalos contratou o Edward Muybridge. Para isso, o fotógrafo utilizou 24 câmeras estereoscópicas, posicionadas cerca de 21 polegadas de distância entre cada uma. Algum tempo depois, surge um novo avanço. Thomas Edison cria o cinetoscópio, uma máquina individual, onde uma pessoa aproxima os olhos de um visor para assistir um filme de menos de 1 minuto. Não era cinema como o conhecemos hoje, mas existia algo essencial: a imagem em movimento. A ilusão criada por várias imagens passando rapidamente, quadro por quadro. Em 1888 surge outro marco importante. Foi produzida a primeira filmagem registrada em um único rolo de filme, sem depender de várias fotos separadas passando rapidamente, como uma sequência de desenhos folheados à mão. E então, um momento pouco conhecido, mas extremamente importante. Em 1º de novembro de 1895, em Berlim, no teatro de Wintergarten, um filme foi exibido ao público. Mas essa exibição não é considerada oficialmente como o nascimento do cinema. E o motivo está na técnica. Os irmãos Max e Emil Sklodowski utilizaram 2 rolos de filmes de 54mm, projetados de forma alternada, sem perfuração lateral adequada. O resultado, problemas de estabilização na imagem. E além disso, o aparelho usado para projetar era diferente daquele utilizado para gravar. Então, chegamos ao momento dado como o nascimento do cinema. Quase 2 meses depois, em 28 de dezembro de 1895, em Paris, os irmãos Auguste e Louis Lumière realizaram uma exibição pública paga. O local, o Grand Café de Paris. O valor, R$1. A sessão durava cerca de 20 minutos, com vários filmes de aproximadamente 1 minuto cada. Entre eles, A Chegada do Trem à Estação, considerado o primeiro filme da história. Há relatos que o público se assustava, tentava desviar do trem que parecia sair da tela. Uma cena tão icônica que foi recriada no filme A Invenção de Hugo Cabret, dirigido por Martin Scorsese. Mas o grande avanço em si não foi só na exibição, mas foi a tecnologia por trás dela. O cinematógrafo. Um aparelho capaz de gravar, revelar e projetar imagens, tudo no mesmo sistema. E é por isso que este é o momento considerado oficialmente como o nascimento do cinema. Mas agora, vem a pergunta. Se antes disso os irmãos Sklodowski já haviam feito uma exibição pública paga com imagens em movimento, por que aquilo não é considerado cinema?
O que realmente define o cinema? É a tecnologia ou a experiência do público? Segundo o autor do livro História do Cinema Mundial, o Dr. Francesco Ballerini afirma: o cinema é, basicamente, a projeção para um coletivo de pessoas de sequência de imagens em movimento. E então fica aqui a provocação. Os irmãos alemães utilizaram uma tecnologia limitada. 2 solos simultâneos, sistema pouco estável, gravação e projeção separadas. Mas hoje, nenhum projetor de cinema grava as imagens. Então fica a questão. A limitação técnica da época é suficiente para retirar dos irmãos Sklodowsky o título de criadores do cinema? Ou será que o cinema já existia ali e apenas evoluiu depois? Deixa aqui nos comentários para você quando o cinema realmente nasceu. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal porque ainda tem muita história do cinema pela frente.